amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, começa a edição desta terça-feira, 25 de junho de 2019, e entre os vários assuntos de hoje, tem um bloco que eu adoro falar de saúde, falar de medicina, falar de prevenção, e para isso eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo, nos estúdios do Jornal ABC Repórter, da TV Grande ABC, Canal 3 da NET São Caetano do Sul, o Dr. André Feldman, que é coordenador de cardiologia do Hospital São Luís São Caetano do Sul, da Redditor. Dr. André, primeiro, muito obrigado pela gentileza de comparecer para essa entrevista. Obrigado pelo convite, Joaquim. É um prazer estar com vocês hoje. A gente vai falar sobre uns assuntos bem interessantes. Maravilha. Bom, a gente vai falar basicamente, foi até uma sugestão do nosso grande doutor Carlos Lotfi, diretor-geral do Hospital São Luís São Caetano, que ele falou assim, olha, ele pode falar sobre a importância do atendimento urgente na dor torácica, né? É importante, as pessoas às vezes sentem essa dor e acham que não é nada grave, deixa para lá, depois eu olho, e isso pode ser fatal. Essa questão é realmente importante, viu, Joaquim? Por quê? Só para você ter uma ideia, em termos estatísticos, 50% das pessoas que estão tendo um infarto, elas chegam no hospital depois de 4 horas do início da dor. Ela fica em casa, acha que não é nada, que vai melhorar, deita um pouquinho. E 4 horas é muito tempo. Muito tempo, porque tem até uma frase que a gente usa, Joaquim, que é o seguinte, tempo é músculo. Por quê? Quanto mais tempo até o início do tratamento, o músculo, porque o coração é um órgão que é feito basicamente por músculo, vai morrendo. E aí, com a morte das células, o prejuízo vai ficando, né? Legal. Então, na dúvida, é melhor correr. Eu falo isso porque eu tive uma época que, entre uma transição de um emprego para outro, você fica meio estressado em casa. Eu sempre trabalhei muito de domingo e sábado, nos jornais. Então, eu tinha o hábito de estar trabalhando domingo à tarde. Quando eu fiquei no intervalo entre um emprego e outro, eu ficava com uma certa angústia. Chegava no domingo à tarde, o meu batimento cardíaco acelerava. Eu sentia adormecer as pernas, sentia o braço também formigar e corria para o hospital. Inclusive para um hospital que é da Redditor hoje, que é o Hospital Brasil, em Santo André, na época não era. E lembro de ter passado 3 ou 4 vezes pelo cardiologista, fazia lá o exame lá, que eu não lembro o nome lá, que a gente faz aquelas risquinhas, tal, não sei o quê, eletrocardiograma, né? Isso. E o médico falou, não é nada. Às vezes até brincava com o médico me conhecia, é frescura isso. Mas é melhor a gente ir ao médico e o médico constatar que é uma frescura, ou seja, que você está estressado e tal, do que relevar a dor e correr o risco de um infarto, que aí é muito mais grave, né? Eu acho que essa mensagem, o pessoal que está em casa, é muito importante. Vale a pena identificar o que está acontecendo com você. Eu acho que você notou uma mudança de padrão, uma dor que não é normal, diferente do que você já teve, já acende um sinalzinho de alerta. Eu vou falar para vocês aqui, para você, o pessoal que está em casa, algumas características que podem sugerir essa dor ser de causa do coração, né? De uma doença aguda, doença agora que está acontecendo no coração. Seria o quê? Uma dor mais localizada aqui, ó, do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Né? Ela pode ir para o braço esquerdo, para o pescoço, né? E é uma dor que normalmente a gente não aponta, não é pontual. Ela é difusa, né, da região esquerda. Parece que está apertando ou parece que, a gente brinca, tem um elefante pisando no peito. Tá? Às vezes pode se manifestar com enjoo ou até vômito. Então, é esse tipo de dor que está mais atrelada à doença cardíaca. Uhum. Que existem várias causas de dor no peito, fora o problema no coração, né? Só para você ter uma ideia, problemas de pulmão, problemas de estômago, dor de estômago às vezes simula problemas cardíacos, Sim. Problemas respiratórios, algumas delas mais graves, outras menos graves. Mas vai essa avaliação dessas características. Mas essa dor mais profunda, essa aí do elefante pisando aqui no peito e tal, essa é indicativa de que deve procurar o serviço de urgência. Exatamente. E o mais rápido possível. Né? Isso. A identificação dessas características, a ida para o hospital é importante. Legal. Doutor André, eu vou pedir licença. Chegam informações direto da redação do Jornal ABC Repórter e a gente quer saber dessas novidades. Com o jornalista Celso Rodrigues. É com você, Celso.
Boa noite, Joaquim, doutor André Feldman. Joaquim, a gente vai falar do elefante que está pisando aí nos usuários do transporte coletivo de Santo André. Continuamos com essa saga. Hoje a gente vai ouvir o Manuel que utiliza uma das linhas da aviação Goianazes. Ele disse que o problema é o trajeto, demora muito. Então, se demora muito é porque são poucos os coletivos da aviação que fazem aquela linha. Então, mais uma vez, mais uma reclamação. Você vai acompanhar aqui aquela saga interminável. Vimos vários usuários e você ouve mais um. Pouco. Às vezes demora, às vezes vem mais rápido, mas também demora um pouco. E o trajeto para casa agora é mais rápido? Chega rápido em casa? Não, isso aí também aí que demora mais, por causa do trânsito, né? Muito trânsito. Talvez tem dia que é bom, mas tem dia que é ruim. Os ônibus são novos? Não, esses ônibus que a gente vem é normal, né? Mas tem uns que vem que é muito barulho. Já são mais velhos. Muito barulhento. De manhã mesmo vem muito barulho. Ar-condicionado, Wi-Fi, recarga para celular, USB para celular não tem? Não. Falta? Não, Wi-Fi eu não uso Wi-Fi do ônibus, mas se tiver eu não uso, né? Não uso, eu não sei, eu uso o meu. Eu uso o meu. Mas o ar-condicionado, falta? Ar-condicionado eu acho que não tem, sei lá. No calor faz falta? Faz, Maria, o calor é enorme. Celso, é o Manuel falando no programa do Joaquim, então é uma coisa de... Mas olha, essa colocação dele é interessante, porque além de tudo ele é esperto. Ficar usando Wi-Fi de ônibus também é meio perigoso aí. Às vezes é mais barato, às vezes você não tem um pacote de dados. Mas tem mais alguma informação, Celso? Joaquim, você vê que às vezes até o bom humor acaba sendo utilizado ali para poder driblar os problemas que eles acabam enfrentando no dia a dia. Vale lembrar que são pessoas que usam o transporte coletivo diariamente e a empresa é do empresário Ronan Maria Pinto, proprietário também da Aviação Curuçá, da Itursa e do periódico Diário do Grande ABC, então, e que está preso em Curitiba por envolvimento na Lava Jato. Fica aí, Ronan, tá na hora de melhorar, hein? Tá certo, Celso, obrigado. Aliás, eu tenho uma informação quentíssima que eu acabei de receber agora há pouco. Falando em transporte coletivo, o governador João Dória deve anunciar ainda nesta semana o modelo daquilo que eles chamam de metrô do ABC. Metrô do ABC é um eufemismo aí, não vai existir, não tem nem como instalar isso, mas eles estavam há alguns anos discutindo a possibilidade de implantação de um monotrilho que vai ligar São Bernardo do Campo até a estação Tamanduateí, passando por São Caetano. Seria fundamental essa implantação para aliviar bastante o problema dos usuários do transporte coletivo. O governador João Dória já havia falado em abril, e eu tive informações de fontes do Palácio do Bandeirantes hoje, de que ele deve optar por um novo modelo, que é o BRT, também chamado de Bus Rapid Transit. Esse é um negócio... O mais moderno que existe, foi inaugurado em maio, numa cidade francesa, de Amiens, e que o ônibus é totalmente elétrico, 100% elétrico. E um custo de 25% do que seria o monotrilho. O monotrilho custaria por volta de 600 milhões de reais. Ele vai custar pouco mais de 100, e se custar no máximo 150 milhões de reais. É interessante, o custo reduzido, e se isso for confirmado, minhas fontes garantem que até o final de semana o governador anuncia isso, é uma boa notícia para os moradores do ABC e também é uma má notícia para o empresário Ronan Maria Pinto, que o Celso acabou de citar, porque ele tem interesse na implantação do monotrilho no ABC. Apesar de estar preso em Curitiba, ele continua articulando politicamente junto às nossas autoridades. Falar em autoridade, eu peço mais licença para o doutor André, porque chegou uma notícia agora, quentíssima, nesse momento. O ministro Gilmar Mendes votou para que seja adiado o julgamento do habeas corpus de Lula, que questiona a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. Mas o Gilmar Mendes defendeu que o ex-presidente aguarde em liberdade até o fim do julgamento. Isso vai dar muito pano para manga. Vamos ver. Não é decisão definitiva ainda. O Supremo continua essa votação, mas esse posicionamento. O ministro Lewandowski, que é ligadíssimo ao Lula, já tinha votado pela liberdade. Essa votação dele vai colocar lenha na fogueira da política nacional, então a gente vai ficar bastante atento. E mexer com os corações das pessoas, né, doutor André? Porque as pessoas ficam agitadas nessa discussão política e tal. A gente viu aí o Manuel andando no transporte coletivo. A grande maioria da população brasileira que se vale do transporte coletivo no dia a dia tem essa
essa sina de, às vezes, gastar 2 horas para ir trabalhar, 2 horas para voltar. Esse estresse todo também é fatal para doenças coronarianas, para problemas cardíacos. Realmente o estresse está bem ligado, viu, Joaquim, à doença cardiológica, doença cardíaca. O que acontece? Tem alguns fatores que a gente chama de fatores de risco. Pessoas que têm esses fatores têm maior chance de desenvolver uma doença no coração. Eles são bem conhecidos: pressão alta, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, e um deles é o estresse, né? O estresse hoje ele é muito maior do que era nas últimas décadas. E a gente já tem vários estudos que correlacionam o estresse crescente, principalmente nas grandes metrópoles, com a maior incidência de infarto. Interessante, a gente estava falando um pouquinho de transporte público e transporte em geral. Como que o paciente deve ser transportado para o hospital se ele tiver uma doença, isso é importantíssimo. Eu acho que é legal da gente falar isso daí, por quê? Porque a recomendação que existe é que o paciente ou a pessoa não dirija. Isso pode ser perigoso. Ela pegar o carro e dirigir, porque existem outras possibilidades dela desmaiar, perder as forças, a queda da pressão, e isso pode levar a um acidente, bater o carro, que pode piorar ainda mais a situação, né? A gente, só para você ter uma ideia, Joaquim, existem muitos pacientes que dão entrada em pronto-socorros com infarto, mas eles chegam após um acidente de carro. Após acidente de carro? Após acidente de carro, porque ele estava tentando dirigir, passa mal. Na verdade, ele teve um infarto dirigindo o carro. Ou dirigindo, ou em casa, e pegou o carro para ir para o hospital, bate o carro, o pessoal acha que é trauma e tem muito mais coisa por trás disso. Então, esse ponto é importante. Agora, é bom a gente repetir essas recomendações, porque é difícil mesmo a pessoa identificar essa dor imediatamente. Até porque quando começa a ter uma dor, normalmente você tem um nervosismo maior, então primeiro você tende a negar, porque não vai acontecer isso comigo, acontece com muita gente, mas comigo não vai acontecer. Eu conheço até casos de médicos. Eu conheço um médico, até casado com uma jornalista, há muitos anos, uma amiga nossa, que ele teve um problema quando ele foi para o hospital, quando ele foi atendido, falou assim: você já teve 3 infartos anteriores e não percebeu. Porque eu não sei, parece que fica uma marquinha, alguma coisa que vocês identificam quando fazem o exame, é isso? É isso mesmo. Tem alguns exames que ajudam a gente a ver se existe uma cicatriz certo. De um evento prévio, um infarto prévio. Existem alguns pacientes, Joaquim, que eles podem ter o infarto e ter uma dor muito leve ou mesmo até nem ter dor. Então, esse seu conhecido, às vezes ele pode ter tido um infarto sem dor. E não percebeu. E não percebeu. É comum, graças a Deus não, porque a dor é um sinal de alerta e faz com que a gente tente procurar o serviço de ajuda. Mas quem tem diabetes, por exemplo, mulheres e idosos, são grupos de pacientes que podem ter uma dor bem leve ou mesmo não ter dor na vigência de infarto. E isso atrapalha um pouquinho, porque ele acaba não procurando ajuda, né, o que é ruim para o atendimento e para o tratamento desses pacientes. Legal. Doutor André, a gente está com um telespectador aqui muito especial nos assistindo. Quero mandar um abraço, o jornalista Luciano Luiz, nosso craque de esportes aqui, foi cobrir a Copa do Mundo na Rússia, está fazendo uma cobertura fantástica do esporte, mas ele tem um furo de reportagem hoje, que também vai deixar muito torcedor do Azulão, não sei se sim ou não, depois ele que vai dizer isso para mim, com o coração na mão. Luciano Luiz tem um furo sobre o técnico do São Caetano e ele gravou uma mensagem para a gente, gravou uma rápida intervenção no nosso programa. Fala aí, Luciano. Informação de última hora em relação à equipe do São Caetano. O técnico Luiz Gabardo acaba de ser demitido. Ele foi contratado para o início do trabalho na Série D do Campeonato Brasileiro. Foram 7 jogos no comando do Azulão. 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. A última partida dele foi no último domingo contra a Ponte Preta na abertura da Copa Paulista, empate em 0-0. Houve uma reunião com a diretoria da equipe do AD São Caetano e ele foi
desligado do comando do Azulão, que já procura um nome para substituí-lo. Para a partida de sábado, diante do Grêmio Osasco em Osasco, o supervisor Dino Camargo irá comandar a equipe do São Caetano, que, repito, não tem mais Luiz Gabardo como seu treinador. Luiz Gabardo foi demitido após uma reunião entre a diretoria e também os representantes do profissional. Informação daqui do programa A Hora do Esporte. Amanhã, a partir do meio-dia, mais informações e detalhes da demissão de Luiz Gabardo do comando técnico do AD São Caetano. Legal, obrigado Luciano Luiz, mais uma vez dando show de cobertura aí. E olha, não sei se você está sabendo ou não, eu conversei ontem à noite com o Jesus Henrique, que é um dos bambambam da Juliana Flores, empresa aqui de São Caetano do Sul, que tem um trabalho fantástico, e a Juliana Flores passou a patrocinar o time feminino do São Paulo Futebol Clube. É o primeiro time feminino a ter um patrocinador exclusivo e oficial na camisa, graças ao empenho do Jesus e do Clóvis, que é o dono da Juliana Flores, e com certeza esse time do São Paulo, que já está fazendo um sucesso, agora a Cristiane voltou da seleção brasileira, vai fazer ainda mais sucesso tendo esse patrocínio muito legal da Juliana Flores. A gente vai fazer uma reportagem um dia desse e mostrar aí esse trabalho feito no São Paulo Futebol Clube. Doutor André, vou pedir licença para chamar um rapidíssimo intervalo comercial e convido os nossos amigos telespectadores, vocês que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, não vão ver o WhatsApp, Facebook do amigo agora não, que vocês vão perder informação importante. Quem estiver assistindo também pelo canal 3 da NET, São Caetano do Sul, não é hora de zapear não, que a gente volta já já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna, 2 ambientes ar-condicionados, serviços de DJ e valet, requinte, bom gosto e sofisticação, afinal, cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. Ligue agora dizendo que você assistiu o comercial na TV Grande ABC e ganhe condições especiais. Rua Amazonas, 2196, São Caetano do Sul. Ligue 4421-1880 ou através do Zap no 11 999 847288. Welcome to Bilingual School, Brasil-Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil, Canadá, Educação Infantil.
Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Joaquim Alessi desta terça-feira. Eu tenho um vídeo mandado aí por um telespectador que infelizmente não se identificou no WhatsApp, mas como o vídeo é interessante, eu vou mostrar e fazer um comentário. É da passagem de pedestres no terminal rodoviário de São Caetano do Sul. Vocês estão vendo aí. Olha o estado em que está isso. Primeiro está interditado uma parte, além das pichações que a gente sempre condena, né, que esses vândalos fazem com a cidade, a gente percebe ali no alto toda a parede descascada, esse teto coberto de acrílico aí, que era para proteger as pessoas, tem várias partes sem placa, dá para ver uma aí, a gente está vendo fiação exposta, o que é um risco, a parede descascada, a situação completamente de abandono dessa passagem importantíssima, onde as pessoas têm que se valer disso aí para chegar, olha, quantos lugares sem a cobertura de acrílico ali, a parte quebrada embaixo. É lamentável que uma prefeitura como a de São Caetano, que é considerada uma das cidades mais ricas do Brasil, uma cidade com IDH altíssimo, maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. O prefeito há pouco tempo comemorou que deu superávit de não sei quantos milhões no orçamento e não conserta uma passagem dessa. O munícipe que nos mandou esse vídeo estava muito indignado, mas infelizmente não, só tem o número do telefone dele, não posso dar o crédito. Mas eu agradeço muito. E você que tiver alguma denúncia desse tipo, alguma reclamação, pode mandar. Que o nosso papel aqui é cobrar das autoridades que ganham muito bem para cuidar dos serviços públicos e não fazem isso. Agora eu volto aqui à entrevista com o Dr. André Feldman. A gente estava batendo um papo no intervalo, eu sempre falo que o programa é bastante transparente, a gente conta até o que a gente combina da entrevista. E a gente falando, por exemplo, quais são os primeiros cuidados que a pessoa deve ter, ou os familiares que estiverem por perto, os parentes, quando sentir esses sintomas e perceber que está tendo um infarto, em casa. A primeira coisa, eu acho que é não ficar desesperado. Se você acha que realmente você está tendo um problema mais grave, deve procurar o hospital, não tem que também sair desesperado por aí. Eu acho que faz tudo com calma, pega as coisas para ir para o hospital, mas sem um desespero ferrenho. O mais importante, Joaquim, que a gente nota, é de você não atrasar. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para o pessoal em casa. Não atrase, não fique 1, 2, 3 horas achando que vai melhorar. Tá? Vê que não está melhorando, está muito forte, fora do padrão, você pode até tentar uma analgesia comum, que a gente chama de pirona, se você não tiver alergia, um analgésico. Vê que não melhorou, não está indo bem, pega as coisas, vai para o hospital, vai procurar ajuda. Isso é mais importante. Sem dirigir, que a gente comentou que isso realmente é fundamental. Algumas situações, e tem algumas possibilidades que a gente pode também fazer e recomendar. Não sei se você já ouviu falar de tomar aspirina. Já ouvi falar. Antes de ir para o hospital. Isso. Né? Isso é uma medida que pode ser eficaz. Se você sabe que não tem alergia à aspirina, já tomou alguma vez porque tinha dor de cabeça, alguma coisa do tipo, então não tem alergia e não está tendo nenhum tipo de sangramento nesse momento, que é raro também, a gente está com sangramento toda hora, né? Certo. Você pode pegar 2 aspirinas daquela infantil, tá? Infantil, mastigar e engolir. Tá? Então, se você não tem... É para mastigar, não é para tomar com água, nem... Pode tomar, mas a gente mastigando, a gente facilita a absorção. Tá. E aí, a atuação dela é mais rápida. Então, esse tipo de medida, ele pode ajudar, mas é só. Em termos de medicação, nada de se automedicar. O importante é pedir ajuda. É uma medida que a gente recomenda para você fazer e ir para o hospital. Não é fazer e ficar em casa, faz e vai para o hospital. É a única coisa que a gente recomenda em termos de medicação para ser feito. O resto, nada mais, no hospital só. Maravilha. Ó, o meu amigo Marcos Vinícius, o figura do rock, dizendo o seguinte, que passou a pé hoje de manhã naquele espaço que a gente mostrou aqui da estação de São Caetano, e falou, cheio de morador de rua, a gente não viu essa imagem aí, em frente à pista de skate. Aliás, essa pista de skate é uma parte em cima que eu fui na inauguração há muitos anos com o meu amigo, que era deputado estadual na época, o Turco Louco. O Louco lá do Ipiranga veio aqui inaugurar e já detonaram essa pista de skate. E os vidros entulhados também, mas nem me atende. O Marcos Vinícius diz o seguinte, tenho psoríase nervosa,
tenho menos chance de infarto ou pego de qualquer jeito? Tem uma coisa a ver isso aí, doutor? Não tem relação, embora sim, a psoríase realmente é uma doença que é de pele, né, muito pega as juntas e tal, está atrelado à questão emocional. É lógico que a pessoa que tem psoríase ligada à parte emocional, se ela tem já a parte emocional mais exacerbada, é um fator de risco para infarto. Mas não quer dizer que por ter psoríase ele vai ter algum problema cardíaco. Então fica calminho aí, Marcos, que não vai acontecer nada. Agora, depois do infarto, depois do atendimento, você teve lá que, não sei se é o caso, por exemplo, eu já tive amigos que tiveram que colocar aquele stent tal, para desobstruir a artéria. Quais os cuidados a pessoa deve tomar depois de acontecer tudo isso? Acho que algumas medidas são importantes, viu, Joaquim? Primeiro que a pessoa que teve um infarto, ela vai ter que tomar algumas medicações para prevenir um novo evento. Então, o médico, na hora da alta, certamente vai receitar alguns medicamentos e é muito importante tomar direitinho. Se tiver alguma dúvida, volta a falar com o seu médico antes de interromper, tá? Porque a interrupção, às vezes, de algum fármaco, pode fazer um efeito que a gente chama de rebote, aumentar a chance dele ter um segundo evento. Certo. A pessoa acha que está bem, para de tomar. Não estou sentindo nada, acho que não precisa mesmo, já tomei 2, 3 meses, não é por aí. Então, é sempre conversar com o médico, mesmo se não estiver se sentindo bem, acha que é do remédio, conversa com ele antes de parar. Primeira coisa, então, a medicação. Segunda coisa que é importante, e aí vale para todo mundo, atividade física, independente se você teve infarto ou não, acho que faz bem para a saúde, é super importante. A questão da alimentação, então a gente sempre recomenda uma nutricionista para orientar. Por quê? O pessoal fala assim, eu queria perder peso porque eu estou acima do peso, como que eu faço? Vou fazer uma dieta, mas dieta não se sustenta. E hoje em dia a nutricionista tem várias formas de fazer com que você coma, não passe por privação e consiga ajustar o seu peso. E mesmo a atividade física após infarto, ela tem que ser direcionada. Então, o seu médico, o seu cardiologista vai pedir alguns exames depois do evento para ver qual que é a carga, qual que é o tipo de atividade física mais recomendada para você, né? Mas certamente que cuidar do peso, se você fuma, parar de fumar, alimentação adequada, atividade física, todas elas são medidas que previnem a recorrência de infarto e vão trazer uma vida saudável para todos nós. Né? Legal. O senhor falou parar de fumar, na hora que veio na mente também falar parar de beber, porque dependendo do tipo de bebida, mas tem, não sei se é mito ou não, e também não sei se é porque eu sou um apaixonado por vinho, aquela máxima de que o vinho, principalmente o vinho tinto, em doses, é lógico, adequadas, uma taça tal, ele ajuda a prevenir doença cardíaca. É verdade isso? É verdade, viu, Joaquim? Eu também gosto bastante de vinho. Opa, então estamos falando a mesma linguagem. Somos dois. E realmente, o importante é a dose. Tá? Até uma taça é possível, e existe o efeito protetor, é uma substância que tem na uva, na verdade, é um flavonoide, é o nome. Tanto que o suco de uva também ajuda, não é só o vinho. Nossa, né? Mas o vinho é melhor, né? O vinho, para quem gosta, né? Acho que para quem gosta, ele vai ajudar. Mas até uma taça por dia. E não vale essa máxima, eu não tomei 3 dias, vou tomar 3 taças hoje. Isso não vale. Por quê? Porque acima de uma taça ele tem o efeito contrário. Ele já aumenta a pressão, o que pode ser ruim para o coração. Então, muito cuidado. Legal. Então, aproveita e manda essa mensagem para minha amiga Bianca Mirella, que está nos assistindo também, sommelier do Texas em Brasil, que está provando agora, nesse momento, mandou uma mensagem aqui, 3 vinhos novos que chegaram de Andradas, no sul de Minas, e eu estava até brincando com ela, dizendo o seguinte, eu provei no sábado alguns vinhos de uma região ali pertinho, é interior de São Paulo, da Casa Verrone, de Itobi, perto de São José do Rio Pardo, que faz, doutora Adriana, não sei se o senhor já provou ou não, mas vinhos maravilhosos, principalmente um Chardonnay, que é um vinho branco, ganhou prêmio internacional, e um Syrah, que acaba de ganhar um prêmio, medalha de bronze, no concurso mundial da Decanter, em Londres, com os maiores especialistas de vinho do mundo. Vale a pena. Não estou fazendo propaganda não, nem estou ganhando nada para isso. É que eu gosto muito de vinho e o negócio é muito bom. Doutor André, infelizmente, a gente poderia ficar aqui mais meia hora só falando de vinho, e que faz bem para o coração em todos os sentidos, né? Não só na questão física, mas também de alimentar a nossa alma. A entrevista foi muito boa, eu gostei. Eu quero que o senhor volte mais vezes para a gente falar aí dessas questões do coração. Obrigado pelo convite mais uma vez, Joaquim. Foi um prazer estar com vocês. E acho que é importante essas questões para orientar o pessoal em casa
como fazer, o que fazer nessa situação de aperto aí. E com certeza eles ficaram muito bem orientados. Dr. André Feldman, coordenador de cardiologia do Hospital São Luís, São Caetano do Sul, Redidor, conversou com você. Eu agradeço muito a tua audiência de hoje e conto com ela amanhã, a partir das 18h30. Até lá!